Primeiramente, Luísa Fávaro Costa Giannotti. Obrigada, agora estamos gravando. Bom, então, passando agora à apresentação das comunicadoras da Mesa de História das Mulheres, da CEPEG. A primeira comunicadora é a Luísa Fávaro Costa Giannotti, graduada pela Unicamp, que tem o título do trabalho As Mulheres nos Anos Dourados, o Cinema Americano e a Construção da Visibilidade Feminina. Em seguida, temos a Daniela Rangel Tonieto, graduanda pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, que tem como trabalho a celebre Joana Eiras, Mulheres Criminosas em Porto Alegre no final do século XIX e início do XX. Em seguida, temos a Betânia Luísa Lessa Werner, graduanda da Universidade Federal de Pelotas, que tem o título do trabalho como Educação e Política às Mulheres, reflexões iniciais sobre aspectos educacionais e políticos femininos a partir da análise das memórias de Nair de Teff em A Verdade sobre a Revolução de 22. E por último, temos Marina Cardoso, também graduanda da Universidade Federal de Pelotas, com o trabalho Do Cativeiro para a Liberdade, uma análise dos ofícios das mulheres escravizadas a partir das cartas de alforria de Pelotas, 1871 a 1888. Bom, então, cada uma das comunicadoras vai ter 15 minutos para apresentação, e depois nós abrimos as sessões de perguntas. Então, Luísa, se você puder começar. Tá aparecendo minha tela? Tá sim, Luísa, estamos vendo. Se você quiser dar um F5zinho aí para a gente ver só os slides. Tá. Ainda tá aparecendo os slides em tela cheia? Isso, agora tá perfeito. Tá. Tá certo agora, né? Tá. Então tá bom. Então, boa tarde a todo mundo que está aqui. Eu queria primeiramente agradecer a organização do evento, de me ceder esse espaço de fala. Eu estou muito contente de estar nessa mesa. Meu nome é Luísa, como a Bruna falou, e eu me formei em História na Unicamp em 2020. Hoje eu vou apresentar aqui um pouco da minha pesquisa de monografia, que eu concluí no ano de 2020 e eu defendi no início de 2021. Foi na área de cultura visual. Não serem voltadas para a área de história das mulheres, o objeto do meu estudo foca nesse tema. Então, eu acredito que vai ser possível estabelecer algum tipo de diálogo com a mesa. Isso porque o objetivo da minha pesquisa foi tentar entender o impacto das imagens femininas criadas pelo cinema de Hollywood nas décadas de 1950 e 60. E aí eu busquei traçar uma relação entre o Brasil e os Estados Unidos, explorando um pouco as possibilidades de existência, a criação de estereótipos e modelos de mulheres, inventados e distribuídos pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E aí esse objeto, ele se insere em questões mais amplas daquele período, como, por exemplo, a exportação do American Way of Life para os países pobres e a criação de padrões que persistem até a atualidade e até mesmo a segregação racial norte-americana, como vai dar para ficar mais claro um pouco na apresentação das fontes. E aí, pensando nisso, eu usei dois tipos de fonte. Primeiro, eu me foquei nas grandes produções do cinema de estúdio. Busquei um pouco analisar as imagens, as personagens e as histórias mais marcantes criadas naquele período. Depois, eu me voltei para as publicações brasileiras que tratavam de cinema. E no caso, eu usei a revista Cruzeiro, que não era uma revista só de cinema, mas falava também de cinema. Ela é do Rio de Janeiro. E a seleção dessas fontes foi feita a partir de grandes nomes femininos do cinema hollywoodiano daquela época. Eu não tive a pretensão de biografar nenhuma carreira de nenhuma dessas mulheres, mas eu usei isso como forma de guiar a minha pesquisa mesmo. E aí, assim, eu usei alguns autores que são importantes para qualquer pesquisa em cultura visual, que eu não vou me estender aqui, porque esse não é exatamente o tema da mesa, né?
Então, eu utilizei bastante o Piano Menezes, o Michael Baxendale, a Svetlana Alpers, o Jonathan Crary e o Alfred Gell. Mas, como eu disse, isso é mais para a área de cultura visual mesmo, que não é muito por aí. Bom, eu vou entrar agora no texto em si. No começo, na primeira parte desse texto, eu vou tratar sobre o Star System e a construção das estrelas. Para isso, eu apliquei alguns autores que tratavam sobre esse tema. O primeiro que eu usei foi o Edgar Morin, quando ele destrincha as mudanças ocorridas no cinema de estúdio durante a primeira metade toda do século XX. E ele vai pontuando rupturas que aconteceram nas produções cinematográficas ao longo desse período. Ele também vai explorar a criação da imagem da estrela, o lugar social que ela ocupa e a trajetória que ela percorre até se tornar uma estrela de fato. A Cristina Meneghello, no mestrado dela, vai afirmar que as estrelas de Hollywood eram ao mesmo tempo a imagem de um ideal de existência e produtos para consumo, que isso permitia a venda de um estilo de vida. Ela também vai defender que a imagem das estrelas da década de 1950 era construída de uma forma a se assemelhar, ainda que em pequenos detalhes, aos padrões das classes médias daquele período. O Roland Barthes vai colocar que essa conformidade da estrela ao modelo de vida burguês daquele período ocorre pelo casamento também. E que quando um artista se submete à lógica do cônjuge, que é de classe média, ele vai encarnar o arquétipo esperado por aquela classe. E o último autora que eu vou usar nesse momento é a Laura Mulvey. Ela desenvolve a ideia da imagem feminina no cinema clássico americano como objeto de olhar e prazer masculino. Assim, ela cria um conceito chamado male gaze. Ela coloca essa ideia, esse conceito, como estruturante e indissociável desses filmes. E não só na produção, mas também na recepção do público. E aí, a partir dessa discussão um pouco mais teórica, eu vou me voltar para as fontes na segunda parte da minha pesquisa. Nesse momento, eu fiz uma pesquisa mais extensiva. Eu analisei imagens marcantes de filmes de grande sucesso na carreira dessas atrizes que eu selecionei antes. E eu vou buscar investigar obras, né, que essas estrelas atuaram, tanto nos auges delas, quanto no envelhecimento, tentando entender também um pouco como que isso pode afetar as imagens. E nessa pesquisa com filmes, alguns papéis me chamam a atenção porque eles evidenciam personagens estereotipadas e as formas com que elas são caracterizadas e representadas visualmente. É importante que eu pontue aqui que eu não estou falando de arquétipo, porque arquétipo é um tipo de papel que pode ser interpretado por qualquer artista. Nesse caso, eu estou pensando mais num tipo de persona que vai envolver cada uma dessas mulheres. Bom, então agora eu vou entrar no slide em si e vou apresentar alguns filmes. Esse primeiro chama-se De Repente no Último Verão. Ele é de 59. Nesse filme, tem duas personagens femininas principais e elas contrastam bastante entre si. A Katharine Hepburn é a da esquerda, vestida de branco. Ela interpreta uma viúva rica e ela não tem nenhum escrúpulo em perseguir a sua sobrinha pobre e fragilizada, que é a Elizabeth Taylor de preto, no outro lado da imagem. As imagens delas, a construção dessas personagens, visualmente, condiz bastante com esses papéis. Então, reforça a ideia passada de uma mulher que é velha e exibe sua fortuna de forma muito antiquada, e outra que sofre muito com as suas ações. Ela é jovem e bonita, mas ela tem problemas mentais. Esse personagem masculino que está aparecendo aí no centro da imagem de terno, ele é mais como um mediador e um observador mesmo da situação entre as duas. Então, ele não é tão relevante assim nesse momento. Segundo filme que eu vou apresentar aqui bem rápido também é o Janela Indiscreta, de 54. Nesse filme, a personagem feminina principal é desenvolvida de uma forma bem diferente dessas outras duas que eu mostrei agora. A Grace Kelly vai interpretar uma mulher da alta sociedade, que ela é aparentemente fútil, mas ao longo da história ela vai se mostrando muito perceptiva e útil, e ela é quem descobre o mistério que move o enredo do filme. Ela é apresentada com figurinos luxuosos e bem refinados, que destoam do cenário e dos demais atores, como a gente pode ver aqui nesse cenário, que não tem muito... É bem contrastante, né, a roupa que ela está usando e o resto dessa casa que ela está. A imagem dela, então, entra bastante em contraste com as ações dessa personagem.
Só que na última cena do filme é reforçada essa ideia inicial de futilidade, e ela é colocada novamente no lugar de uma pessoa superficial. Ou seja, ela não tem a permissão nesse filme para ocupar uma outra posição, que seria de inteligência ou perspicácia. O último filme que eu vou mostrar aqui é de 53, ele se chama Mogambo. Nele, há uma oposição entre essas duas personagens femininas que estão aparecendo aí. A Ava Gardner, que é a da esquerda, e a Grace Kelly, que é a da direita. Elas estão num triângulo amoroso com esse personagem masculino central do Clark Gable. A morena, né, a Ava Gardner, ela é uma mulher da noite e ela aparece de uma forma bem sexualizada nessa obra. Ela se envolve com o protagonista logo no início da história. A loira, a Grace Kelly, ela interpreta uma mulher da alta sociedade. Ela é casada, mas ela se encanta pelo personagem masculino que está aparecendo aí e ela atrai o seu marido com ele. Então, é notável que a diferença imagética delas não segue o comportamento das personagens. Ou seja, a caracterização não está seguindo o que as ações da personagem. E essa repetição imagética de personagens que são interpretadas por uma mesma atriz em diferentes filmes não é exclusividade da Grace Kelly, que a gente vê aqui nesses dois slides. Opa, passei errado, desculpa. Nesses dois slides aqui que são similares. Isso é uma característica do cinema de estúdio e da construção das personas que eu tento entender um pouco na pesquisa. Na última parte da pesquisa, na terceira parte, eu analisei as imagens das atrizes veiculadas pela revista O Cruzeiro. Essa publicação vai tratar de diversos temas, inclusive relacionados às estrelas. E ela foi usada como fonte para compreender um pouco da recepção e da veiculação das imagens produzidas por Hollywood no Brasil. E agora eu vou apresentar algumas dessas fontes, também de forma bem sucinta. A primeira reportagem que eu estou mostrando aqui é de 52. E ela vai falar sobre a ascensão ao sucesso da Marilyn Monroe. Essas imagens que aparecem aqui na revista focam no corpo da atriz. Ela usa um figurino revelador, ela está com um gesto corporal curvo e uma posição de costas, além de uma expressão facial sorridente, que remete às imagens das pin-ups e acentua um pouco a fotografia sexualizada dela. Nessa parte de cima, que eu não sei se dá para ver muito bem pelo slide, mas tem uma fotografia bem em cima do título. E é uma reprodução pequena de uma imagem da Marilyn nua. E não tem censura. No meio, onde tem esses 3 retratos, são exibidas comparações com outras atrizes que a revista julga de igual sucesso. E o texto dessa reportagem em si, que é bem longo, ele vai reforçar a centralidade da beleza para a história dessa atriz. Então, ele narra de uma forma que toda a aparência física dela envolve toda a história. E várias situações são atenuadas dessa forma. Em contraste com essa, eu vou apresentar uma reportagem de 54, que é sobre a vida e a carreira da Audrey Hepburn. Apesar do tema ser o mesmo que o do slide anterior, o tratamento dela é bem diferente do da Marilyn. As imagens no primeiro plano vão mostrar essa atriz bem mais séria, com uma postura corporal ereta, e tem maior foco no seu rosto. Tanto é que a gente consegue notar bem claramente, assim, as joias que ela está usando, as maquiagens, o penteado dela, que não chama tanta atenção nas fotos do slide anterior que eu mostrei aqui. O corpo dela é exposto em uma das imagens, que ela está de shorts, não vou dizer que ela está completamente coberta. Mas não é o único atributo visual que é ligado a essa atriz. E nessas fotografias que estão aqui no fundo, atrás dessas fotografias no primeiro plano, não tem nenhuma comparação direta com ela e outra artista. Está mostrando interações sociais dela com outras personalidades da época. Mas isso não está... Eu não quero dizer com isso que a aparência física da Audrey é menos relevante para a revista
do que a da Merlin, mas sim que essa centralidade é construída de outra forma. A última imagem que eu vou apresentar aqui é uma reportagem de 1960 que a Cruzeiro intitulou de Um Problema para as Boas Cabeças. Nela é exibida uma página completa, 3 fotografias de corpos femininos, e não tem a cabeça dessas mulheres. O objetivo da matéria é levar o leitor a adivinhar a qual atriz pertence o corpo, e as cabeças delas estão na página seguinte. E a Cruzeiro não demonstra só por meio das imagens, mas também afirma textualmente que os corpos são as únicas qualidades delas. E essa escolha de modificar as fotos das atrizes, cortando a cabeça, foi uma decisão da Cruzeiro. E deixa claro para elas o que elas... Deixa claro para a gente, pesquisador, o que a Cruzeiro estava querendo colocar de lugar, tanto a importância dessas estrelas para eles. Essa imagem também deixa explícita uma certa violência que a revista vai dirigir a essas mulheres. E, por consequência, as mulheres no geral, né? E nessa última imagem, eu só queria reforçar um ponto aqui, que essa interpretação que eu estou trazendo de todas as imagens aqui, dessas fontes, não é a única possível. Como essa pesquisa já foi defendida, né, e na minha banca foi me apontado que a revista podia estar fazendo justamente um jogo com o público nessa última imagem aqui, nessa reportagem. Porque, sem o rosto, as atrizes perdem a identidade delas e podem ser facilmente confundidas entre si, mostrando que, na verdade, o rosto é a coisa mais importante para elas. Então, assim, só para pontuar aqui que eu não estou dizendo que é a única interpretação possível. E aí eu já vou chegar na minha conclusão, que as fontes que eu exibi aqui mostram como que essas estrelas dos anos dourados representam, dentro e fora das telas, estereótipos redutores, que definem a aparência, definidos pela aparência física, mas também definem como a personalidade delas deve ser moldada. Dessa forma, eu tenho que ressaltar aqui que as fontes são inegavelmente carregadas de uma certa misoginia, o que atravessa os demais aspectos dessas fontes. E os papéis vividos por essas estrelas dão dimensão aos ideais que a sociedade norte-americana colocava para as mulheres no geral, desde a exclusão de qualquer pessoa não branca das telas do cinema e das páginas das revistas, passando pelos padrões de beleza inventados pelas atrizes, inventado a partir das atrizes nos filmes, e a constante desvalorização da aparência delas pelas publicações do período. Então, apenas a mulher branca e burguesa tem lugar visível nessa sociedade, mas ainda assim ela não vai aparecer em situações assim muito diversas. E esse cenário também faz parte do projeto político vendido aos países pobres como a melhor forma de existência possível no mundo capitalista. E ele é recebido com entusiasmo e louvor suficiente para ocupar diversas páginas das grandes publicações nacionais aqui no Brasil. E que retrata também as artistas desses filmes, revelando o olhar da sociedade brasileira para essas mulheres e até para as mulheres brasileiras também. E aí, isso que eu queria dizer. Não sei se eu estourei o tempo, acho que alguns minutos sim. Me desculpe por isso. Muito legal, Luísa. Parabéns pela apresentação. Bom, a gente passa agora para a segunda apresentação da Daniela Rangel Tonieto. Olá, vocês me ouvem bem? Sim, escutamos. Ok, vou compartilhar aqui, vocês vão me avisando se vocês estão vendo, tá? Meu compartilhamento daí. Legal, estamos acompanhando. Aí, tá aparecendo certinho? Uhum. Ok, então, boa tarde, eu sou Daniela Tonieto, eu sou graduanda do curso de História de Licenciatura da Universidade do Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, a Unicinos. A minha orientadora
é a doutora Maria Inês Vendrame, e o projeto que eu vou apresentar aqui para vocês agora é o meu projeto de TCC, né, que eu vou defender no final do ano, que também é proveniente da minha pesquisa. O título da apresentação, então, é A Célebre Joana Eiras, Mulheres Criminosas em Porto Alegre no final do 19 e início do 20. Bom, antes de entrar, de fato, na minha pesquisa, eu quero contextualizar e explicar um pouquinho, né, de onde isso vem, né. Essa pesquisa, então, ela é fruto de um projeto maior, que é o projeto de iniciação científica, do qual eu faço parte, que é o projeto Crimes Femininos em Instituições de Controle no Rio Grande do Sul, de 1880 a 1920. Nele a gente busca analisar as mulheres através das fontes criminais nesse período, né. A gente faz uma análise, a gente já fez uma análise quantitativa dos processos criminais, onde as mulheres, elas aparecem, né, na qualidade de réis, e agora a gente está fazendo um levantamento de outras fontes e cruzando essas fontes criminais com outras, e neste momento a gente está usando os prontuários do Hospício São Pedro de Porto Alegre, né, porque a gente identificou que muitas das mulheres que eram réis, que eram condenadas, elas não acabavam indo para a cadeia, elas acabavam indo para o hospício com um estereótipo de loucura. Então a gente está começando a querer traçar para entender melhor o que levava a isso, né, o que acontecia. Mas o meu projeto aqui, né, eu busco fazer uma análise de trajetória de uma personagem, que é a Joana Eiras, que é uma mulher que ela aparece com muita frequência nos processos, crimes que a gente encontrou no APERS, que é o arquivo público aqui do estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu trouxe alguns dados, então, da pesquisa, para vocês terem uma ideia desses levantamentos que a gente está fazendo, né. O número de mulheres, né, e o número de processos, né, do recorte de 1880 a 1920. Existe um total de processos crimes para Porto Alegre, deste período, né, de 4.282 processos. No total, a gente tem apenas 170 processos aonde as mulheres aparecem na qualidade de réis, né? É um número muito baixo, é um número muito pouco, mas elas existem, né? Em 143 processos, aparece apenas uma mulher na qualidade de ré. Em outros 23 processos, existem mulheres e homens, né? Uma mulher e um homem, mulher, dois homens e uma mulher, na qualidade de réis do processo, apenas 4 processos onde aparecem 2 mulheres ou mais, né? Ou 3 ou 4. Porém, já a Joana Eiras, que vai ser essa mulher, que eu vou contar um pouquinho da história dela aqui para vocês, contar quem era ela já aparece, né, em 10 processos, né? Então, ela tem uma quantidade muito significativa de processos, que foi o que chamou muito a nossa atenção enquanto a gente estava no arquivo fazendo esse levantamento. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou trazer aqui um pouquinho, né, do contexto, né, da Porto Alegre e por que desse século XIX, né, do final do século XIX e início do século XX, né. Porto Alegre, nesse período, ela era a capital da província do estado do Rio Grande do Sul, tal qual é hoje, né. Ela estava tendo um crescimento muito significativo, apesar de estar se expandindo, de já ser a capital do estado, de ser o principal centro econômico, né, de ter um porto comercial já em um desenvolvimento muito grande, né, Porto Alegre ainda tinha áreas muito ruralizadas, né, ainda não era vista como uma cidade grande, tal qual São Paulo, tal qual Rio de Janeiro, mas por ela ter essas características, né, tanto rurais quanto urbanas, ela é um contexto muito interessante para a gente analisar, principalmente a partir da perspectiva criminal, que vai nos fazer analisar diversas questões que vão misturar isso, né, são crimes de roubos de cabras, de avanço de cercas de terras, onde vão envolver pessoas da elite, né, porto-alegrense, dessa elite urbana, né, mesclando um pouco com essa elite rural que ainda vai estar na cidade, criando, né, este contraste. Então, Porto Alegre está se tornando, né, esse centro efervescente, a gente está no auge também ali, né, no final do século XIX,
da imigração, tanto alemã quanto italiana, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter muitas pessoas vindo do interior comercializar os seus produtos coloniais na capital, assim como muitas pessoas se mudando do seu interior para a capital, para montar o seu comércio, para montar o seu negócio. A gente vai ter muitas questões, né, circulando, muitos problemas a serem resolvidos, né, e esses problemas, eles geram conflitos, e os conflitos acabam se tornando processos, né, e esses problemas e conflitos, bom, são problemas de uma cidade que está se urbanizando, né, tal qual iluminação pública, segurança, transporte urbano, saneamento básico, né, as calçadas, e aqui, como estamos falando de mulheres, como vamos pensar mulheres, né, os códigos de postura que vão, né, normatizar a vida dos habitantes que vão morar em Porto Alegre e no estado todo neste período. Então, as mulheres nos processos criminais, né? Como vocês viram, elas não aparecem com tanta frequência, mas elas aparecem, né? Elas estão ali, elas são ativas. Muitas vezes o crime vai ser uma das formas que as mulheres vão se utilizar para desenvolver a sua agência, né? Para serem donas da sua própria vida, e elas vão partir disso através da perspectiva criminal, ou muitas vezes para se emancipar, quando a gente encontra crimes de assassinato, por exemplo, ou de brigas, né, muitas vezes contra um marido, contra um irmão, que é justamente, né, para ter essa emancipação, o que é algo muito interessante para a gente analisar também e perceber a forma como essas mulheres elas vão estar se movimentando. E uma questão pessoal que me levou, né, a querer trabalhar com este tema em específico das mulheres criminosas, né, é o fato de que a Joana Eiras, ela era uma das lendas urbanas aqui de Porto Alegre, ela era conhecida como uma das grandes criminosas, né, e uma mulher criminosa, né, o que é muito marcante para nós, né, enquanto historiadores, mas para a sociedade, aparentemente, nem tanto, porque ela acabou se perdendo nesse imaginário urbano e cultural de Porto Alegre, e hoje em dia poucas pessoas conhecem ela, mas tem outra história de outra mulher que circula muito aqui também, que é uma lenda do imaginário urbano de Porto Alegre, que é a lenda da Maria Degolada, não sei se vocês já ouviram, que é uma mulher que no final dos contos é um crime de feminicídio, ela foi assassinada pelo próprio namorado, né, então me intrigava e me incomodava muito que uma mulher com uma personalidade tão marcante, com uma vida tão marcante, não seja lembrada, mas uma mulher que morreu, a gente lembra dela o tempo todo e a gente fala dela o tempo todo. Bom, então, por que não começar a ver isso de novas perspectivas e de novas nuances, né? E a Joana Eiras, sem dúvida nenhuma, ela é uma mulher que merece a nossa atenção, e a partir da trajetória dela, a gente busca compreender, né, esses comportamentos femininos, as estratégias e as práticas sociais dessas mulheres que vão ingressar, então, na vida do crime aqui, né, na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Bom, a Joana Eiras, né, ela primeiramente chama atenção pelo grande número de processos que ela tem no nome dela, em que ela está envolvida, né, e quando a gente lê o processo, ela chama muita atenção pelo comportamento dela, que é um tanto quanto peculiar e chama muita atenção, né, uma grande historiadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a historiadora Sandra Presavento. Ela descreve a Joana como uma célebre personagem do cenário criminal porto-alegrense, né? Também há outros apontamentos feitos pela atual doutoranda Priscila Almalé, né, na sua dissertação de mestrado, que ela trabalha com mulheres populares, onde ela analisa a Joana como essa mulher popular de grande influência para o contexto de Porto Alegre. E aqui eu trago para vocês, então, né, um processo que eu vou contar rapidamente a historinha deles para vocês. É o processo número 1872, ele está disponível no Arquivo Público do Estado aqui, né, se quiserem consultar, ele está disponível ao público, né, e ele é do ano de 1896. A Joana, ela aparece como réia, ela é acusada de extorsão. A vítima desse processo é o João Viegas. O João Viegas, ele é descrito no processo como um leiteiro, boçal, e morador da capital, e tinha como cliente a Joana, né? Então, ele vendia leite, a Joana comprava leite dele, eles eram amigos, ela sempre comprava o leite, mas ela nunca pagava, ela sempre deixava na conta, né? E aí, um belo dia, ele estava vendendo seu leite, né? E a Joana perguntou se ele não tinha um potreiro para alugar, porque ela queria guardar alguns cavalos, né? E ele disse que tinha, sim, né? E aí ele ficou incumbido, então, né, de guardar esses cavalos para Joana.
para quando ela precisasse deles, né, para ela sair da cidade. É interessante ressaltar que a Joana, ela se mudava muito, ela tinha várias casas, vários imóveis no centro de Porto Alegre, e em locais como a Colônia Africana, que é o local onde os negros ex-escravizados vão se colocar em Porto Alegre, né, é o local onde eles vão morar, mas também em bairros com imigrantes italianos, tanto que o marido dela vai ser um imigrante italiano, né. 5 minutos, tá? Uma relação. Oi? 5 minutos. Ela tinha uma relação de intimidade com o Viegas que durou pouco tempo, né? Até que ele comprou uma carroça e a Joana, ela queria sair de Porto Alegre, né? E ela julgou a situação propícia, né, para praticar mais uma das suas costumadas espertezas, né? Como está descrito no processo também, né? O processo diz exatamente isso, as costumadas espertezas, né? Na ocasião em que a Joana queria se retirar da cidade, a gente identificou em outro trabalho que se ela queria se retirar da cidade porque ela já estava sendo acusada de ser a mandante do assassinato do próprio genro. Então, aqui a gente já tem um panorama de quão agitada era a vida dessa mulher, né? E quando quando a Joana pediu, então, os cavalos, o Viegas, ele trouxe. E aí, depois de encher a casa dele com 5 ou 6 cabancas, ela disse que achou os cavalos magros e feios e que ele ia ter que pagar 300 mil réis pelos cavalos que eles tinham estragado. Ele disse que não ia pagar nada porque ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, a Joana intimou ele, né? Disse que ele tinha que pagar tudo e que ele escolhesse bem caladinho o que ele desejava. E, bom, depois disso, né, então ela deu essa cartada, disse que aceitava em pagamento a carroça que ele tinha comprado, os arreios novos que ele tinha comprado, e um cavalo que era do próprio Viegas também, né. E aterrorizado, né, diante daquela situação toda, com todos aqueles capangas na frente, né, ele a tudo cedeu, né, entregou tudo para ela, os cavalos, os arreios e tudo mais. Ela ainda coagiu a vítima, né, ameaçou ele, fez ele assinar um documento dizendo que eles tinham uma dívida, né, uma dívida que ela inventou, ela nunca pagou os leites que ela tinha comprado dele, e ainda ameaçou ele com 5 ou 6 capangas, né, armados, e o documento assinado era a maior prova do crime, pois, né, devido à intimidade que eles tinham, não seria necessário, né, que houvesse esse documento, porque, né, eles eram vizinhos, já tinham uma relação de compra e venda, né. Após essa apresentação dos fatos, que foi feita pelo delegado Querubim da Costa, né, foi imputado, então, né, pro governador, pro Borges de Medeiros, né, que é um governador muito famoso aqui de Porto Alegre, que na época era o desembargador-chefe de polícia, foi pedida a previsão preventiva dela, ele negou a previsão preventiva dela, existe uma lenda aqui no estado que o Borges de Medeiros era extremamente apaixonado por ela, mas eu não sei se isso é verdade, eu não achei nenhuma documentação que me comprove isso, né. As testemunhas do Viegas, né, defenderam ele, falaram que sim, ela foi lá, ela ameaçou que eles viram ele entrando, mas já as testemunhas da Joana falaram que não houve violência, que tudo se deu de maneira muito pacífica, e chamam o encontro deles de reunião, e citam que nunca houve, né, nenhuma situação de extorsão. Interrogatório, então a Joana, ela se identifica como Joana Oliveira Fonseca Macera, ela muda de nome constantemente, tá? Ela aparece em vários processos com vários nomes diferentes, mas sim, são a mesma pessoa em todos os processos, porque a descrição é sempre a mesma, né? Ela diz ser brasileira, nascida em Pelotas, que reside na cidade de Porto Alegre, tem como profissão doméstica e que é filha do general Manuel Deodoro da Fonseca. Sim, aquele general Manuel Deodoro da Fonseca, esse mesmo que vocês estão pensando, que a gente lembra das aulas de história, que cometeu o golpe que, né, levou o nosso Brasil a ser uma república, né, então, e ela disse também que sobre os fatos e provas, ela falaria no tempo certo. A partir de então, quem toma conta do processo é o advogado dela, que está advogando por ela pela primeira vez, e a gente imagina que seja por isso, porque em todos os outros processos, ela sempre gosta de falar muito, ela se projeta muito, ela se coloca muito, ela sempre muito ativa e muito pontual na fala dela, ela não leva desaforo para casa, mas nesse processo ela fica quietinha, e quem acaba fazendo as articulações são todo esse advogado que vai se tornar o advogado dela nos outros processos depois disso, né. O advogado desmoraliza o leiteiro, né, solicitou para o subtenente da cidade um atestado que dizia que o leiteiro, ele era um
um desordeiro costumaz, que as alegações das testemunhas não podiam servir, que uma das testemunhas, que inclusive era cunhado do Viegas, não servia, porque o fato da relação parental deles poderia influenciar o depoimento, logo esse se tornaria desconsiderável, né? E esse subintendente Travassos, né, ele aparece já em outro processo em que a Joana aparece envolvida, e ele acaba aparecendo como fiador dela em outro processo de roubos de cabras, né? Então a gente pode perceber que ela tem uma relação muito forte com essa elite porto-alegrense, principalmente com a elite relacionada à justiça, né? Advogados, promotores, subintendentes. Bom, ao final do processo, né, na construção de todo o processo, a gente consegue perceber que ela acaba sendo muito colocada justamente na qualidade de ré, né? Ela parece realmente muito culpada, parece realmente que ela fez todas aquelas coisas, parece que a justiça encontrou todos os artifícios para que ela seja condenada. Porém, ao final do processo, né, a gente dá de cara com uma surpresa que acaba não sendo tão surpreendente quando se trata da Joana Eiras, né. Ao final do processo, então, o juiz leva em consideração que o Viegas era um desordeiro costumaz, né, que tinha utilizado, sim, os cavalos que eram do marido da Joana, né, o Macera, que sem ser o delegado e a vítima que o delegado e a vítima tinham sido as únicas pessoas a falar em violência quando a Joana foi falar com ele, que o processo não tem base, e se tivesse base, não seria contra a ré, seria contra o Viegas, já que foi ele quem estragou os cavalos, a Joana não fez nada de errado, né, o que claramente não foi o que aconteceu, né, porque todas afirmam que sim, ela foi lá, ela fez a extorsão, ela ameaçou muito, né, e por isso, né, eles consideram, então, né, que não houve crime por parte da ré, mas sim crime imputado contra ela, né, e então eles não julgam procedente a queixa ou denúncia e julgam, então, essa denúncia improcedente contra a ré e condenam tudo às custas do Tesouro do Estado. E algumas considerações rápidas finais, né, que a gente pode perceber a partir disso, né, são as tramas judiciais, na qual ela se envolve, né, que a gente pode perceber também que as pessoas que aparecem nesse processo, mesmo as pessoas que já são ligadas à justiça, elas se repetem já em outras situações a favor da Joana, né, a reputação que ela tem na cidade, ela já é conhecida como uma célebre criminosa, né, as pessoas já têm um preconceito sobre ela, uma concepção já formada, né, a relação que ela tem com a justiça, de sempre conseguir escapar dessas malhas, e o próprio adjetivo de célebre, né, por ela justamente conseguir sempre fazer isso, que é muito interessante, porque em nenhum desses 10 processos ela é condenada, e nesse também, como vocês puderam perceber, não foi. Essas aqui são as minhas referências, e eu só gostaria de citar que essas imagens foram feitas por um grupo de audiovisual aqui de Porto Alegre, né, onde eles fizeram também vários tasers sobre todas essas lendas, né, urbanas aqui de Porto Alegre, e eles incumbiram a Joana Eiras. Se a gente tivesse tempo, eu até passaria o videozinho, que ele tem 2 minutinhos, mas como eu já estou avançada aqui, eu vou deixar para outro momento, mas vou deixar o link aqui no chat, caso vocês queiram assistir. Essa foi a minha apresentação, muito obrigada por todos vocês, que continuamos, né, defendendo a pesquisa e fora Bolsonaro. Muito obrigada. Fora Bolsonaro. Parabéns, Daniela, pela apresentação. Que tema interessante. Passamos agora a Betânia Werner. Oi, vou carregar a apresentação aqui. Aí, como é PDF, vai ficar assim, tem algum problema? Tá dando para ver, tá tudo bem, Betânia. Consegue? Tá. Tá bem, vou começar então. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Betânia. Eu sou graduanda, então, no curso de História aqui pela Universidade Federal de Pelotas. E hoje eu venho apresentar, então, um recorte daquele que está sendo o início da minha pesquisa de TCC.
intitulado Educação, Políticas, Mulheres, Reflexões Iniciais sobre Aspectos Educacionais e Políticos Femininos, a partir da análise das memórias de Nair Tefé em A Verdade sobre a Revolução de 22. E nesse trabalho, então, eu sou orientada pelo professor Jonas Moreira Vargas. Para dar início, então, à apresentação, eu busquei alguns dados sobre a estatística de gênero e acesso à educação que foram trazidos pelo IBGE no ano de 2020. Você puder dar um zoomzinho nessa parte? Não, deixa eu ver se eu consigo. Assim tá melhor? Tá. Eu apresento, então, alguns dados trazidos pelo IBGE neste ano, relacionado a estatísticas de gênero, indicadores sociais das mulheres no Brasil, em que a gente consegue perceber o quanto as mulheres estão ocupando mais o ensino superior, elas estão mais presentes nesses espaços, inclusive enquanto docentes, no ensino superior, mas a partir disso, portanto, que eu trago o questionamento da importância desse tema, Por que este tema é importante? Porque falar sobre a educação feminina é importante, o acesso das mulheres à educação é importante. A partir, então, desses indicadores sociais, a gente consegue perceber algumas contradições, e que estão extremamente aliadas à importância do tema, justamente porque, em um momento, a gente tem dados e estatísticas indicando que as mulheres estão, sim, mais presentes no ensino superior, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, se qualificando mais, elas ainda assim estudam mais, trabalham mais e estão ganhando menos do que os homens. Então, a gente tem aqui só para citar, contradição desse tema. A partir disso, então, eu reitero a importância da discussão sobre como que se deu esse acesso à educação feminina aqui no Brasil. A partir disso, então, eu apresento uma breve contextualização histórica, onde, por exemplo, a historiadora Flúvia Rosenberg vai trazer que é autorizada em 1827 pela Lei Geral de Ensino de 5 de outubro, mas restrita apenas às escolas femininas de primeiras letras, a educação das mulheres só conseguiu romper as últimas barreiras legais em 1971, com a LDB, que atribuiu equivalência entre os cursos secundários. Ou seja, a partir disso, a gente consegue perceber que demandas, que reivindicações, que lutas presentes desde o século XIX, desde o início do XIX, ainda reverberam em conquistas tão recentes no que diz respeito à educação feminina. E aí, a partir disso, é possível também analisar, segundo a autora Johnny Hunter, que, de acordo com o censo de 1872, o Brasil tinha uma população total de 10.112.061 habitantes, mas apenas 1.012.097 homens livres, 550.981 mulheres livres e 985 escravos e escravas sabiam ler e escrever. Ou seja, a partir disso a gente consegue perceber o quanto, como a professora Magali Engels aponta, esse campo intelectual ele era predominantemente masculino e mais ocupado pelos homens, pelos homens livres, nesse caso, e que a análise sobre essas, e a partir da minha apresentação, portanto, eu trago a análise sobre quem eram essas mulheres que tinham acesso à educação, para pensar elas durante esse contexto. A professora Magali Engels também vai apresentar um estudo sobre essas mulheres literatas, que eram aquelas de classe média superior, aquelas que pertenciam à elite, que eram, portanto, as mulheres que tinham acesso a essa educação, pensando sobre elas, e ela vai apresentar um estudo sobre a Ana Altran, que vai ser uma literata que vai atuar em Salvador, mas que posteriormente vai vir para o Rio de Janeiro, onde essas manifestações dessas mulheres vão dar origem posteriormente, inclusive a manifestações feministas, ao início das manifestações feministas.
Portanto, eu apresento aqui os questionamentos de quais eram as mulheres, né, que tinham acesso a essa educação, sendo essas mulheres aquelas pertencentes à classe média e superior, à elite da época. E, portanto, o próximo questionamento de que educação era essa destinada a essas mulheres, né? Ou seja, uma educação voltada para o lar e para a domesticidade, que vai distanciar elas dessas esferas públicas. E a partir disso, portanto, a partir dessa breve contextualização, é que eu apresento, dentro desse campo mais restrito das mulheres de elite, das mulheres pertencentes a essas classes média e superior, a Nair de Tefé. A Nair de Tefé vai ser uma mulher que nascida no fim do século XIX, início do século XX, aqui no Brasil. Ela vai nascer em um ano, e no ano seguinte, então, o seu pai, o Barão Almirante de Tefé, vai ser transferido para a Europa e vai levar toda a sua família, o que, consequentemente, faz com que ela tenha toda a sua formação educacional na Europa. A sua infância, a sua juventude, boa parte da sua juventude, ela vai passar lá. Então, ela vai ter essa formação num contexto europeu, que vai trazer para ela esse aspecto de excepcionalidade, porque ela vai construir a carreira artística e de estudos dela na Europa, e posteriormente vai ter a possibilidade de dar continuidade a esses estudos aqui no Brasil, num contexto onde as mulheres não ocupavam tanto esses espaços e não tinham tanto acesso à educação. Além disso, também vale mencionar que a Nair de Tefé, em 1913, ela vai se casar com o então presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, o que vai ocasionar uma publicidade muito maior da sua figura, da sua imagem enquanto uma pessoa pública, e que vai refletir também na ocupação dela em espaços públicos e em espaços políticos. A partir disso, então, para a apresentação de hoje, eu trouxe alguns trechos das memórias dela, reunidas no livro que ela escreveu e publicou em 1974, intitulado A Verdade sobre a Revolução de 22, onde ela vai comentar sobre a trajetória educacional dela. Que eu só vou diminuir um pouquinho. Aqui. Portanto, então, nas memórias, ela vai comentar sobre a sua trajetória educacional. Ela cita: na Europa nasceu a caricaturista Rian. Rian, todos sabem, é meu pseudônimo. Foi no convento da Ursulina, na França, onde eu estudava. E segue: meus estudos foram feitos nos conventos do sul da França, no Assomption, Fidelis Compagnes de Jesus, Sainte Ursule, sempre como aluna externa, e mais tarde no curso Vivaldi, a mais fechada Finishing School da Riviera, onde só tinham 30 alunas. Frequentei esse curso durante 3 anos, depois completei os meus estudos em Paris. Ou seja, a partir dessas noções dela, né, dessas lembranças, dessas memórias, a gente consegue perceber o quê? A exclusividade, né, e o acesso a esses cursos e esses espaços tão privados que eram permitidos a ela enquanto uma mulher pertencente à elite daquele período. Além disso, nas memórias dela, ela também vai comentar sobre o apoio familiar que era destinado a ela em relação aos estudos e a essa trajetória educacional. Ela vai citar: papai me considerava a menina prodígio, e o pior, eu acreditava nisso, fazendo questão de dar-me instrução tão aprimorada quanto a que os reis da Europa costumavam dar aos seus herdeiros presuntivos. Diante dos sacrifícios feitos por meus pais, sempre procurei compensá-los, estudando com afinco. O que havia de enfadonho no curso de humanidades era largamente compensado pela literatura, declamação, música e as artes plásticas, pelos bons professores e pelos cursos de alemão, francês, espanhol, italiano e inglês. A partir dessa citação dela, o que a gente também consegue perceber o quanto ela tem esse incentivo aos estudos, ou seja, é um diferencial para a época, ou seja, os pais, né, principalmente a figura do pai, que ela comenta bastante nas memórias, vai ser uma pessoa que vai incentivar muito ela a desenvolver esse lado intelectual, e a partir disso também, a partir das citações dela, a gente também consegue perceber a quantidade de áreas com que ela tem contato, né, e com que ela consegue desenvolver a sua intelectualidade. Além disso,
ela também nas memórias vai comentar sobre as possibilidades a partir da sua condição social. E vai citar: apesar da oposição de papai ao teatro, estudei piano e canto. Tive os melhores mestres no Brasil e na Europa, Luigi Aversa em Nice e no Rio Nícia Silva, mãe da consagrada Gilda de Abreu, e canto com a ex-cantora Pelermine. Quando estive na Suíça durante o meu tratamento, não descuidei-me dos meus estudos. E segue: aprendi a tocar violão com o mestre Emílio Pereira, quando o violão era instrumento de boêmios. Nesse momento, a gente consegue entender das citações dela o quanto ela tinha novamente acesso a essas esferas restritas, e especialmente no que diz respeito ao aprender a tocar violão, que era um instrumento de boêmios para a época, ou seja, não era permitido às mulheres, essa quebra de protocolos, né, dela, indo contra esses padrões da época. A partir disso aqui também, a gente também tem um episódio bem conhecido da vida dela, em que ela também vai narrar nas memórias, que é a famosa Noite do Corta-Jaca, onde ela vai interpretar, já casada com o Marechal Hermes da Fonseca, ela vai interpretar uma música feita pela Chiquinha Gonzaga, feita para ela, numa reunião de amigos no Palácio do Catete. E, bem, ela enquanto primeira-dama, enquanto mulher, interpretando uma música popular brasileira, não vai ser bem visto na época. Então, posteriormente a esse evento, ela vai ser extremamente julgada pela imprensa do período, e esse ato vai ser visto como um desrespeito para com a sociedade. Por fim, então, eu trouxe também um momento em que ela vai comentar sobre a educação dela e o casamento, em que ela vai citar: no primeiro dia em que acordei no Palácio do Catete, fiquei assustada por estar casada e não saber nada de organização de casa. Mamãe, apesar de ter 11 empregadas em casa, dirigia tudo. Eu não sabia nada dos afazeres de uma dona de casa. Eu só entendia de arte, pintura, boas maneiras, leituras, festas, sarau de piano e dança. Mamãe não era culpada dessa ignorância. Oscar, meu irmão, foi o culpado disso. Aconselhou-me a não deixar homem colocar aquelas coisas na minha cabeça. Falava em tom solene: você nasceu para ser artista, e artista não cuida de casa. Ou seja, aqui a gente consegue perceber o quanto ela não se considerava uma mulher educada para a época, apesar de ter recebido educação suficiente para ter sido apta a se casar com o presidente da República naquele período. Mas, novamente, ela recebe, né, a gente consegue fazer um paralelo, um contraste com aquilo que eu mencionei lá no início, né, que a educação destinada a essas mulheres, né, aquelas que tinham acesso, era, portanto, uma educação voltada para a formação de uma boa esposa, de uma boa mãe, de uma boa dona de casa, e ela, quando, depois do casamento, se vê frente a todas essas demandas, se vê perdida, né, se vê como alguém que não recebeu a educação adequada para essas funções. Por fim, eu aponto algumas considerações sobre a análise dos trechos dela, né, e dessa trajetória educacional, da formação dela enquanto privilegiada para o período, como eu comentei, é um contraste, porque dentro de um grupo restrito que tinha acesso à educação, ela ainda assim vai se destacar dentro desse grupo, que são as mulheres da elite da época. É possível também a gente fazer um paralelo entre as realidades brasileira e europeia nesse período, porque nas memórias dela, ela também vai comentar sobre comportamentos e atitudes que ela tinha na Europa, como, por exemplo, ir a um bar ou ir a um café sozinha, e estava tudo bem, mas essa mesma atitude reproduzida aqui no Brasil não era bem vista, né, pela sociedade da época, principalmente por ela ser uma mulher, enfim, andar sozinha em bares e cafés, era algo extremamente mal visto socialmente. E aí, então, por fim, trazer a reflexão de que essas regras sociais, ela vai contra essas regras sociais do período, às vezes, mesmo inconscientemente, né? E que a partir disso, então, e a partir das discussões sobre a educação feminina, é possível perceber os reflexos na ocupação ou não, né, desses espaços públicos pelas mulheres.
e que eu trago a minha fonte e as minhas referências. Muito obrigada, gente. Obrigada, Betânia, parabéns pela apresentação. E agora, por fim, temos Marina Cardoso, também graduanda da Universidade Federal de Pelotas. Olá, boa tarde, pessoal. Vou carregar. Gente, eu nunca mexi nisso aqui, eu juro pra vocês. Deixa eu ver como é que faz. Tá. O que vocês estão vendo, gente? Por enquanto. Tá começando a apresentar. Assim, ó, eu não enxergo nada do que. Eu tô fora do Meet. Aí qualquer coisa vocês me avisem, tá? Tempo e tudo mais. Então, boa tarde a todos. Me chamo Marina, sou graduanda do curso de História, bacharelado na Universidade Federal de Pelotas. Sou orientanda também do professor Jonas Moreira Vargas. E a apresentação que eu vou fazer hoje é um pouquinho da minha pesquisa de graduação, que estuda a história das mulheres em um contexto de escravidão em busca pela liberdade. E aí, o tema da apresentação de hoje é do cativeiro para a liberdade, uma análise dos ofícios das mulheres escravizadas a partir das cartas de alforria, Pelotas, 1871 a 88, que é o período pós-lei do ventre livre. Quando eu penso na minha apresentação, eu sempre busco uma maneira de aproximar o ouvinte um pouco do território no qual elas passam, que é a cidade de Pelotas. Então, contando um pouquinho da história desse território para vocês, Pelotas foi fundada em 1812 como freguesia São Francisco de Paula, mas antes desse período já existiam as Marias e toda aquela coisa. Em 1835, ela foi elevada à cidade e aí recebeu o nome de Pelotas. E nesse período, a estatística populacional da cidade era de 10.833 pessoas. E esse é um dado que eu trago, que aparece no livro do meu orientador, professor Jonas, que é um dado do ano de 1833. Aí, aproximando um pouquinho mais, olhando um pouco mais para dentro desse número, 3.933 pessoas eram brancas, 180 pessoas eram indígenas, 1.137 pessoas eram libertas e 5.623 pessoas eram escravizadas. Sobre a economia do local, nesse momento o charque era predominante, o Pelotas ficou bem conhecida por ter exportado para muitos lugares do Brasil e até para o exterior, mas não só as charqueadas eram a economia de Pelotas, também havia o comércio, agropecuária, enfim, outras práticas agrárias, no caso. E a mão de obra que era utilizada, tanto na área urbana quanto na área rural, era mão de obra escravizada. Tanto que aqui vocês podem ver, não sei se fica aparecendo para vocês que eu estou usando o mouse para localizar, mas 5.623 pessoas eram escravizadas. Então, o número de pessoas africanas e descendentes de africanas na cidade era muito alto. Tanto que criou-se uma fama, digamos assim, de que Pelotas é uma cidade negra, né? Era uma cidade negra, por causa desse número bastante elevado de pessoas africanas e descendentes de africanos. Aí eu até trouxe aqui uma imagem, quer dizer, 3 imagens para vocês, e 2 delas são de como eram as charqueadas na cidade. Tava ali, a primeira imagem tá charqueada bem de fundo, e aí tem os lugares onde eles deixavam a carne secando, e aí depois tem essa outra imagem que é ela bem de fundo, assim, olhando bem de longe, todas as carnes eles secando. E aí, localizando para vocês, eu trouxe para mostrar onde é que fica mais ou menos a cidade, e aqui a seta ficou apontando um pouco para Rio Grande, mas era para estar apontando para Pelotas. Então, Pelotas, ela fica às margens da Lagoa dos Patos e é bem próxima de Rio Grande, o que é bem importante por causa que em Rio Grande fica o porto, por onde chegavam os imigrantes, as mercadorias, tudo. Então, sobre a minha pesquisa, eu estudo os ofícios praticados pelas mulheres em Pelotas
E, através dos ofícios, eu busco analisar quais eram predominantes entre elas, para mostrar, de uma certa forma, a importância desses ofícios para essas mulheres na obtenção da alforria. E aí, falando um pouco mais sobre as alforrias, que são a minha fonte principal de pesquisa, eu analisei até agora, na minha pesquisa, 3.197 alforrias, que foram conquistadas entre 1871 e 1888. E dentro desse número, 1.769 homens se alforriaram, e que eles equivalem a 56,2% dessas pessoas. E 1.428 mulheres, que são o meu foco. Elas representam 44,6% dessas pessoas. Eu vou voltar rapidinho para o slide anterior. Uma coisa que é uma curiosidade, que eu fiquei até pensando nisso recentemente, é que essas mulheres, elas, nas charqueadas, era mais predominante o trabalho masculino, mas também tinham mulheres que trabalhavam nesses locais. E após 1871, que é o período que eu estudo, elas começaram, mulheres que trabalhavam nesses locais começaram a se alforriar com mais frequência. Por quê? Porque eles pensavam que, como o ventre delas agora era um ventre livre, então não tinha uma razão para eles manterem essas mulheres trabalhando nesses locais. Então, depois de 71, a gente analisa um aumento nessas mulheres se alforriando que estavam presentes nesse local, nesses locais de trabalho. Sobre as tipologias das alforrias, como eu havia mencionado, 1.428 mulheres se alforriaram nesse período, e aí 389 pagaram pela sua alforria, 616 se alforriaram de formas condicionais, 4 apenas de formas pagas condicionais, e 419 de formas gratuitas. E aí eu vou salientar agora que as alforrias que foram conquistadas de maneira paga são o meu foco, e aí eu já vou explicar o porquê. Aí, entrando um pouco mais na questão dos ofícios que estavam entre essas mulheres que se alforriaram, dessas 1.428 mulheres, apenas 332 possuíam ofícios, e aí elas eram 23,3% delas. E aí, nessas cartas, eu achei alguns ofícios que eram bem predominantes na cidade, que eram de costureira, cozinheira, as que prestavam serviços domésticos, lavadeiras, engomadeiras, mucamas para todo o serviço, que, no caso, quando é para todo o serviço, elas poderiam realizar qualquer tipo de serviço, acho que na área urbana e na rural também. Rendeira, quitandeira e servente. Aí, eu deixei ali grifadinho para vocês, cozinheiras e serviços domésticos, porque eram os que estavam predominantes entre elas. Aí até, desculpa, eu esqueci de mencionar que esses numerozinhos do lado dos nomes são a quantidade de mulheres que possuíam esses ofícios. Por exemplo, 57 mulheres tinham o ofício de costureira, 70 mulheres tinham o ofício de cozinheira, 70 mulheres também tinham serviços domésticos. E muitas dessas mulheres tinham mais de um ofício, por exemplo, poderiam ser costureiras e cozinheiras, poderiam prestar serviços domésticos e serem engomadeiras, então poderia variar. E aí, como o ofício de cozinheira e as mulheres que prestavam serviços domésticos aparecem com mais frequência, têm uma predominância maior, eu trouxe aqui para vocês que das mulheres que tinham ofício de cozinheira, 9 pagaram por sua alforria, 47 obtiveram sob condição e 14 em plena liberdade. E sobre as que prestavam serviços domésticos, 14 pagaram por sua alforria, 42 obtiveram em condição e 11 em plena liberdade. E aí, mostrando um pouquinho, de uma maneira mais ampla, as tipologias das alforrias desses ofícios, eu vou mencionar por que eu tenho esse interesse nas alforrias pagas. Como vocês podem ver aqui,
as mulheres que se alforriaram, que mais se alforriaram de maneira paga, foram as mulheres que prestavam serviços domésticos. E por que eu tenho esse interesse? Porque os ofícios eram uma maneira delas conseguirem prestar serviços e acumularem o pecúlio. Que eu não sei assim, se vocês conhecem, mas o pecúlio fazendo uma analogia, é como se fosse uma poupança. Então, eles acumulavam esse pecúlio, eles acumulavam dinheiro e guardavam. Alguns optavam por guardar consigo e outros em outros lugares. Então, elas acumulavam, elas trabalhavam, acumulavam esse pecúlio, e aí, depois de um tempo, elas pagavam por essa alforria, ou pagavam pela alforria de outra pessoa. E até agora eu estou começando umas novas análises, planejando novas análises, de analisar dessas 17 mulheres que prestam serviços domésticos e que pagaram por suas alforrias, se elas mesmas pagaram ou se outras pessoas também pagaram ou ajudaram, que é uma coisa que eu ainda não vi e ainda não tenho bem certeza. Então, para concluir, essa questão das alforrias pagas, ela é um pouco complicada, porque, como eu havia mencionado antes, eles poderiam escolher guardar o dinheiro consigo ou guardar com outra pessoa ou em outro lugar, e poderiam correr o risco a todo momento desse dinheiro desaparecer, dele ser roubado, ou enfim. Então, às vezes, elas levavam muito tempo, até mesmo os homens que possuíam ofícios e pagavam a alforria, mas as mulheres levavam muito tempo acumulando esse pecúlio para, de repente, esse dinheiro desaparecer. Ou uma outra questão ocorrer, que era a revogação da alforria. Porque o que acontecia? Era essa alforria paga, ela era... a pessoa escravizada negociava com o seu proprietário o valor que seria estabelecido. Então, poderia a pessoa juntar o pecúlio, ter necessário para pagar a alforria e chegar na hora o proprietário ou aumentar o valor ou desistir. Então, antes de 71, tinha essa problemática. Depois de 71, a lei da ventre livre foi muito importante porque ela veio para desfazer isso. Todo escravizado que tivesse o valor necessário para pagar a sua alforria era obrigatório o senhor conceder a carta de alforria para essa pessoa. E aí isso até causou um pouco de alvoroço entre a classe senhorial, porque o Estado se meteu, no caso, nessa relação escravizado e proprietário. Então, além do ventre livre, foi muito importante nesse sentido, não só para libertando o ventre dessas mulheres, mas também garantindo que essas pessoas conseguissem se alforriar e que não fosse, não acontecesse nenhuma injustiça nesse processo. E aqui eu também coloco que a alforria paga como também uma forma de resistência. E por quê? Porque eles estavam ali todos os dias, porque eles tinham uma negociação, e aí muitos deles trabalhavam durante a semana para o seu senhor, e aí no final de semana conseguiam trabalhar de uma outra maneira para acumular esse pecúlio. Então, eles estavam ali todos os dias nessa luta diária para conseguir acumular pecúlio suficiente, que às vezes ganhavam pouquíssimo e aí levavam muito tempo para conseguir juntar o dinheiro necessário. Então, eles estavam ali, não estavam aceitando essa condição, essa questão que foi imposta a eles não estavam aceitando a escravidão, eles estavam ali sempre lutando para conseguir melhores condições de vida, para conseguir se alforriar os seus familiares, amigos, enfim. E os próximos passos da minha pesquisa, que é uma coisa que eu já estou começando a dar um andamento, é perseguir a trajetória dessas mulheres, que é uma coisa que eu quero muito fazer, e que quem me influenciou a fazer isso foi o historiador Henrique Spada Lima. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um grande historiador da história da escravidão. E o que me inspirou nele foi que ele fez um trabalho no qual ele contou a história de uma família que conseguiu, que eles conseguiram se desenvolver super bem pós-cativeiro.
Se eu não me engano, a moça, ela recebeu em herança uma propriedade pequena da senhora e o esposo dela recebeu um pedacinho de terra. Então, eles conseguiram fazer isso funcionar muito bem. E os filhos deles depois também. Eu não vou lembrar direito, eu não vou lembrar certinho para dizer para vocês o nome desse artigo. Mas se eu lembrar, eu vou colocar aqui no chat para vocês, porque já faz muito tempo que eu li. Eu li até para o grupo de estudos que eu faço parte, mas foi um trabalho que me incentivou muito a querer fazer isso, querer fazer a história da escravidão dessa maneira, contando a história dessas pessoas, quem foram elas, e não só fazer de uma maneira mais quantitativa, que eu gosto muito também, mas também contar e perseguir a trajetória dessas mulheres. Eu acho que é isso. Aqui eu trago minha referência bibliográfica, com nomes como Natália Garcia Pinto, que foi minha professora de graduação, e que também me incentivou demais a trabalhar com liberdade, do meu orientador, Jonas Moreira Vargas, que também é um grande historiador, que fala muito bem sobre a história de Pelotas. Ele tem o trabalho dele voltado mais para a elite, mas tem um trabalho incrível, que está sendo muito importante para eu entender esses dois lados. Eu acho que é isso, gente. Muito bacana, Marina. Obrigada pela apresentação. Parabéns pela conclusão aí. E, bom, agora a gente vai passar uma rodada de perguntas. Eu tenho várias questões para todas, mas tinha uma mãozinha levantada. Então, quem que era, será? Momento de silêncio constrangedor. Não. Bom, então, enquanto o pessoal se anima aí para começar a fazer as perguntas, acho que a moça saiu. Ah, que pena. Bom, então vocês podem ir mandando questões no chat, viu, gente? Vai dar um gás no diálogo, nas trocas. Mas, enfim, vamos começar então. Eu quero fazer algumas questões, comentários, primeiro, seguindo a ordem das apresentações para a Luísa. Então, eu achei super interessante que a gente tem aqui nessa mesa experiências completamente diferentes de mulheres e de construções, enfim. Na apresentação da Luísa, a gente tem as construções dos estereótipos, as construções das normatividades até, né? E eu gostaria que se você pudesse comentar um pouco, Luísa, como que nessas construções visuais que eram feitas sobre essas mulheres nos anos dourados, você tinha essa projeção dos valores da sociedade americana, do American Way of Life. Eu fiquei pensando isso, porque a sensação que eu tenho é que em todos os contextos que a gente vê, história das mulheres, a gente vê as mulheres de uma maneira geral, a mulher acaba simbolizando algo para uma geração, ou para uma nação, é sempre esse retrato da mulher como símbolo, né? E acho que isso no seu trabalho parece muito também, né? Então, como que esses valores do American Way of Life foram incorporados na figura da mulher, foram construídos na figura da mulher? Obrigada pela pergunta, Bruna. Então, pelo que eu pesquisei, assim, o que eu entendo é que, como eu falo de diferentes personas, né, como eu usei, meio que assim, cada uma aparece isso de um jeito diferente. Então, por exemplo, vai ter algumas que aparecem como aquele termo que a gente ouve às vezes, a queridinha da América, que é aquela mulher que faz todos os papéis, ela é como se fosse uma dona de casa perfeita ou alguma coisa do tipo. Às vezes também a gente vê a mocinha perfeita, como ela é mais adolescentinha, jovenzinha, ela pode ter 30 anos já atriz, mas ela ainda está interpretando aquele papel da adolescente perfeita, que faz tudo certinho, que ela se apaixona, mas ela não faz nada com o mocinho que ela se apaixona, ela só... enfim, coisas desse tipo, assim, bem na infantilização, assim, e como as mocinhas deveriam ser. E também tem as mulheres mais velhas, né, mais adultas, assim, ou que interpretam mulheres adultas de fato, porque não necessariamente essa mulher vai ser tão jovem assim,
que vão falar que vão mostrar, né, na verdade, uma imagem assim, é uma mulher que fica atrás do homem, não importa o quê, ou que pode também, às vezes, ela é da alta sociedade, então ela se comporta muito bem, ela se comporta da forma certa, ou ela também tem, é interessante, tem alguns filmes que ela não é da alta sociedade, mas ela se torna, ela adquire essas características importantes para as mulheres do comportamento, da fala, do gestual. Tem algumas dessas coisas, assim, nos filmes que a gente consegue encontrar. Acho que é mais ou menos por aí. E outra coisa que eu também fiquei reparando é como tem uma dualidade nas mulheres que você apresentou, sempre construída, assim, muito em relação à sexualidade delas. Então, você tem santas e putas, né? Você tem a Marilyn Monroe e você tem a Audrey Hepburn. E você tem... Depois teve aquelas duas outras. Aquelas duas outras eu achei até interessante que as ações delas contradiziam os estereótipos apresentados numa espécie de complexificação, né? Como que você enxergou essa complexificação e é possível, de fato, mostrar que eles construíam essa dualidade como formas únicas da mulher conduzir a sexualidade? Então, no começo eu pensei que era bem único, assim, que realmente era ou isso ou aquilo, que não tinha meio termo. Depois, quando a gente vai entendendo um pouco mais, eu acho que não é necessariamente que não tem meio termo, mas existe nuances entre esses. Tem os extremos, mas também aquelas duas, elas estão mais no meio. Então, assim, tem a questão também das mulheres meio instáveis, assim. Então, assim, não, elas quase têm a permissão de ser instável por elas serem bonitas e bem arrumadas e a aparência perfeita, mas elas são instáveis. Mas ainda assim, então, elas são instáveis, assim, geralmente em relação a um homem, né? Ela é meio louca, sim, mas é porque ela tá meio louca, como tratando do marido ou algo do tipo do homem que ela tá envolvida. E é bem por aí, eu acho, que acaba aparecendo essas nuances, assim. E mesmo, por exemplo, a gente vê que esse período já é o período do declínio do Star System. Então, não é o auge. E aí, nisso, tem algumas mudanças que são colocadas aí, que não é mais tanto do extremo, mesmo porque para talvez conversar mais com essa sociedade que não necessariamente fala ainda desses do um ou outro, sabe? Uma sociedade que já está tendo mulheres de outras formas também. Então, ela vai falar, vai aparecer às vezes essa mulher de forma diferente. Às vezes ela é, por exemplo, ela se veste bem, por exemplo, um que eu nem falei tanto nessa pesquisa, mas um filme que é muito conhecido, que é o da Audrey Hepburn, da bonequinha de luxo, ela se veste perfeitamente tudo, mas ela é uma prostituta, a personagem. Então existe esse meio termo, assim, não é necessariamente tão extremo entre um e outro. Joga-se com os estereótipos, eles existem, mas legal. A gente já tem algumas perguntas agora aqui. Uma para a Marina, agora vamos fugir um pouco da ordem. Então, você estudou mais de 3.000 aforrias. Como teve acesso às fontes? Houve transcrição? E, além disso, Marina, vou emendar aqui uma pergunta. Achei muito legal que você vai começar a partir para as trajetórias agora das mulheres. Quais fontes você vai usar para isso? Então, vou começar respondendo a primeira pergunta sobre a transcrição. Eu tive a ajuda da minha professora, a professora Natália, e ela também estuda alforrias, e aí ela me deu os nortes, ela me passou, no caso, a tabela que ela utilizou para as análises quantitativas, e aí o que eu fiz? Como ela estudou um período bem maior do que o meu, eu formei a minha tabela com os dados dos anos que eu precisava, de 71 a 88. Então, eu montei essa base de dados desse período e analisei todas as alforrias entre homens e mulheres
E depois eu parti por um recorte menor, só as mulheres. Aí formei uma outra base de dados para não dar muita confusão. E aí nessa outra base de dados eu analisei só as mulheres. E aí analisei a questão das alforrias. Então houve sim a transcrição, ela não foi realizada por mim, foi realizada pela professora, a minha professora Natália. E foi, no caso, uma análise, por enquanto, mais quantitativa. Por isso, o uso da tabela e não diretamente da fonte. E a outra questão é em relação a traçar as trajetórias, né? Essa, eu tenho certeza que você é a parte favorita. E, sim, eu pretendo usar outras fontes, e como, por exemplo, registros de batismo, de casamento, de óbito também. E pretendo talvez entrar também um pouco nos processos crimes, para ver se essas mulheres por acaso estavam envolvidas em algum tipo de crime, como réis ou não. Então, e também para ver se nos registros de batismo não elas como sendo batizadas, mas também como madrinhas, por exemplo. Então, eu quero tentar utilizar todas as fontes que eu puder para ver a movimentação dessas mulheres, onde elas estavam inseridas e tudo mais. Muito legal. E eu achei legal que você conseguiu mostrar a alforria paga como uma forma de resistência. Você pontuou isso muito no seu trabalho. Ou seja, mesmo dentro de uma esfera da institucionalidade, você afirmou uma resistência na trajetória dessas mulheres. Muito legal. Obrigada. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, né? Porque assim como a gente defende isso como uma forma de resistência, por mais incrível que pareça, assim, por mais, né, tipo, uma coisa que seja meio inacreditável, tem pessoas que vão dizer que não, que eles aceitaram. Então, sempre onde eu encontro uma maneira, não só como as alforrias pagas, mas de outras maneiras, demonstrar que eles estavam resistindo, que eles estavam buscando a liberdade, mas não só a liberdade quanto carta de alforria, mas também quanto autonomia, eu acho muito importante encaixar esse diálogo. Uma coisa que eu não entendi, os serviços domésticos, eles não estavam, eles estavam numa seção separada de lavadeiras, engomadeiras. Pode explicar o que entrava exatamente nessa categoria? Os serviços domésticos, eles são todos os serviços de casa, no caso. Tipo, cozinhar, eu acho que as questões de limpeza também. Acho que todos esses serviços que eram prestados em casa, de também lavar, acho que lavar também tá se encaixando, se eu não me engano. Não, lavar se encaixa também. Mesmo que não seja dentro de casa, também é uma coisa que tem a ver com os serviços da casa. Então, todos esses serviços, assim, estavam inclusos. Entendi. Bom, muito legal. A gente passa agora a pergunta da Mariana Artusi. Parabéns a todas as comunicadoras. Luísa, gostaria de saber que personas se encaixam nos papéis de personagens femininas mais velhas. Você trouxe um caso em que, pelo que entendi, a mulher mais velha é a vilã, o empecilho para personagens mais jovens e, consequentemente, o empecilho para a beleza. A mulher mais velha normalmente é representada dessa forma no cinema de estúdio? Então, obrigada pela pergunta, Mariana. A questão, a mulher mais velha não é normalmente representada no cinema de estúdio. Então, isso é uma questão já. Tipo, a maioria das atrizes que eu usei em torno de 10 atrizes, a maioria delas não continuou atuando no cinema até ficarem mais velhas. A Katharine Hepburn, que é desse filme, é uma exceção. Ela achou uma brecha, um nicho ali no cinema, que é de interpretar essas ou viúvas ou solteironas que são meio más, assim, meio vilãs. Não necessariamente elas são as vilãs, mas nesse caso, nesse filme, ela é. Então, ela conseguiu achar essa brecha e atuou muito nesse tipo de filme, que daí vão ser umas mulheres assim. Também não são tão mais velhas, tá? É mais uns 40 anos. Nesse filme especificamente, eu acho que ela tinha uns 40 anos, mas ela era caracterizada como muito mais velha. O que aconteceu com outras atrizes também. Então, mesmo quando a mulher mais velha é apresentada, ela não tem a idade que a personagem tem. A atriz não tem a idade dessa personagem. Elas geralmente são envelhecidas. E sim,
Às vezes elas aparecem como esse empecilho da beleza, a contradição, tem a jovem e bonita e tem a velha que não é mais bonita. E às vezes, o que é interessante, elas aparecem com personagens muito complexas por causa disso, porque a beleza não tá mais ali. Não é mais uma questão. Não precisa passar por isso, aquela personagem. Então, às vezes, é uma personagem, assim, completamente diferente, que tem muita... uma estrutura, uma história, assim, bem diferente, bem mais desenvolvida, com bem menos estereótipos, assim, justamente por causa disso, que também é bem interessante. A gente percebe que o cinema nessa época não era só um espaço de formação de estereótipos, né? Ele também acabava por complexificar um pouco. Agora, a gente passa para uma pergunta para a Dani sobre os processos crimes. Tá. Como você estudou os processos crimes, Dani? Houve transcrição? Quais as dificuldades na estrutura da fonte? Eu vou emendar uma outra pergunta também. Eu achei muito legal a questão que você colocou sobre a violência, sobre como, em geral, as mulheres, quando a gente pensa mulheres e violência, a gente pensa violência contra a mulher, mas a gente não pensa nas mulheres lutando ou pensando numa esfera da autodefesa, de repente. Então, eu gostaria que se você pudesse articular esse conceito da autodefesa, né, de empregar a violência, a subversão, o crime como emancipação, como você colocou, como isso se deu na trajetória da Joana Eiras? Então, a pergunta sobre a transcrição e sobre a dificuldade, eu vou responder tudo na mesma, porque eu acho que tudo meio que se encaixa, né? Bom, como são mais de 4.000 processos, né, a gente não transcreveu tudo, né? A gente fez uma ficha muito completa dos processos, e os processos que a gente tinha interesse, a gente fez a transcrição completa daí, né, do processo na íntegra com todas as partes que nos são importantes e necessárias para que a gente conseguisse estudar a fonte, né, e perceber o que ela tinha a nos contar. E, bom, a principal dificuldade, com certeza, é a boa e velha letrinha do século XIX, né, e a paleografia não tem muito o que fazer, né, treino, sentar, ler, e ler, e reler, reler, reler. Então, eu acho que a maior dificuldade foi justamente com a paleografia, né, mas, por sorte, o final do 19, a letra já não é tão complicada quanto na metade do 19, né, e quando vai avançando já para o início do 20 ali, já tem muitas partes do processo que começam a aparecer já datilografadas, né, então isso facilita um pouco, mas com certeza acho que a maior dificuldade foi a letra e a inserção disso no banco de dados, né, mas mais pela quantidade de processos, apesar da gente ter segmentado bem e do número de mulheres na qualidade de réis ser baixo, né. Então, a gente acabou aí fazendo essa seleção, e aí quando a gente acha necessário, quando a gente relê algumas coisas que a gente acha importante, a gente volta na ficha que a gente fez, e aí sim a gente solicita o processo, e aí passa ele na íntegra. Sobre a questão das mulheres e da violência, né? A gente identifica que a Joana, ela é muito... eu não gosto do termo à frente do seu tempo, porque ela é uma mulher no seu tempo, do seu tempo, fazendo o que é necessário para que ela sobreviva, né? Ela não está à frente, ela está, de fato, no seu tempo, fazendo o que ela precisa para sobreviver, né? Mas ela é uma mulher muito, muito bem articulada, muito bem posicionada, né? E a gente consegue perceber que ela usa muito do crime para se impor enquanto isso, né? Ela é viúva já de 3 maridos, né? Eu brinco que ela matou 3 maridos, assim, como assim ela matou 3 maridos? Ela matou mesmo? Não, né? Ela foi viúva 3 vezes, né? Os maridos dela faleciam e ela acabava, bom, tendo que se reestruturar numa sociedade onde uma mulher sozinha era uma mulher abandonada, era uma mulher esquecida, né? A maioria dos casos que a gente tem encontrado agora de mulheres internas no Hospício São Pedro são mulheres viúvas, né? Então, isso nos diz muita coisa, né? Sobre a mulher quando ela não tem mais a tutela de um homem, né? E a Joana, ela acaba, então, fazendo desse artifício, né, da vida criminal como um artifício para sobreviver nessa sociedade, né? Então, a gente consegue
vê que, sim, é um processo de emancipação que ela tenta trazer a partir da prática criminal, né? E existem outras mulheres que fazem isso, né? Tem uma outra Joana, também em Porto Alegre, nesse período que eu também já analisei um outro processo dela, em que ela é dona de um hotel, mas não é bem um hotel, é um hotel com final feliz, é um hotel que é um cabaré, né? É um prostíbulo. E ela tem esse prostíbulo porque o marido dela simplesmente some, ela fica sozinha, ela não tem emprego, ela não sabe fazer nada, a não ser tarefas domésticas de casa, e aí então ela aluga um prédio e começa a trabalhar, né, como dona do hotel, mas não é bem um hotel, é uma casa de prostituição, né? E aí ela é acusada, né, de várias coisas, de perturbação da paz, de perturbação da ordem, de transgressora, ela é acusada de várias coisas, né? E a gente começa a perceber que, mais uma vez, uma mulher está sendo levada à justiça na qualidade de ré, por ter encontrado, né, nessas brechas, né, da lei, uma forma de sobreviver, né, uma forma de talvez se emancipar dessa tutela masculina, né, até a sua própria independência financeira, né, tanto que todos os imóveis que a própria Joana tem, ela tem no nome dela, o que para o século XIX também é algo muito difícil, né, uma mulher ter um bem no seu nome, geralmente no nome do marido, né. Então, a gente conseguiu perceber essas coisas, né? Mas a gente ainda está em processo e ainda está descobrindo mais mulheres nessa sequência também. Já que dentro do espaço da institucionalidade não era possível, né, atingir uma emancipação. Muito legal. E, por fim, para Betânia, agora, Betânia, eu me identifico muito com a sua pesquisa, porque eu também, de uma certa forma, eu estudei uma mulher mais ou menos no mesmo período que o seu, e eu vou te falar algumas coisas que eu também enfrentei na minha pesquisa para você pensar, enfim. Eu acho que talvez você esteja dando muito espaço, muito foco para a questão da excepcionalidade dentro da trajetória Nair de Tefé. Nair de Tefé. Tefé. Obrigada. E isso acaba, talvez, por invisibilizar um pouco de outras trajetórias femininas no mesmo contexto que você poderia abranger, sabe? Eu fiquei pensando na pesquisa de uma outra colega que estuda a trajetória da Júlia Lopes de Almeida, e que talvez pudesse ser uma coisa para você dar uma olhada, porque está no mesmo período que o seu, e ela fala sobre as condutas, sobre as normatividades das mulheres naquele período no Brasil, etc. Então, tipo, pensar talvez em expandir, pensar outras experiências, né, de mulheres que circulavam naqueles meios, etc. Mas eu achei muito legal que você traz as transgressões da sua autora, mesmo assim, mesmo dentro desse espaço de privilégio, né, você tinha, a educação feminina acabava sendo uma transgressão, né? E aí eu queria que você comentasse uma coisa que eu achei muito interessante, que passou na sua apresentação, que é que ela adotou um pseudônimo. E por que dessa adoção do pseudônimo? Será que você poderia comentar? Claro. E também essas coisas que eu falei. Claro, bom, vou começar então pelas outras coisas. Na verdade, a minha pesquisa é sobre ela, mas não relacionando tanto assim ela dentro dos aspectos educacionais e ela dentro dos aspectos dessa trajetória educacional. A minha pesquisa, essa comunicação é então um recorte desse projeto que eu estou levando para o trabalho de conclusão de curso, que vai se voltar muito mais para ela enquanto agente, enquanto influente ou não, nas esferas políticas do Rio de Janeiro, durante o período de 1910 a 1914, que é o período ali do mandato do Hermes. Eu pretendo analisar como que ela se insere nesses espaços públicos e, portanto, trazer qual a influência dela antes, durante e após o casamento. Porque antes do casamento, como eu comentei na apresentação, a Maíra ela já vem de uma família de elite, né? O pai dela é almirante, ele é barão, ele recebeu inúmeras condecorações, inclusive do imperador.
Mas, então, ela já está inserida nesses espaços mais privados. E ela adota o pseudônimo justamente porque quando ela vai para a Europa, então ela tem início a essa formação acadêmica e artística dela, ela é uma artista, então ela ficou, inclusive, muito conhecida através das caricaturas, que também é um ponto que eu analiso na minha pesquisa, porque ela faz caricaturas de muitos dos personagens políticos da época, principalmente o Rui Barbosa, né, com quem ela incorpora, tem várias tensões ali durante o período, e acaba incorporando, portanto, rixas políticas do próprio marido, né, do Hermes. Então ela se expressa a partir disso, mas essas caricaturas, né, e esse lado artístico dela, ela desenvolve antes mesmo do casamento, e lá na Europa ela cria, né, ela diz, ele nasce, a Rian, porque justamente ela era uma mulher, né, então ela não queria, ela não teria todo esse reconhecimento se fosse, portanto, assinado o nome ali como se fosse ela, né, como se, não, essa aqui foi a Nair que fez. Por isso, justamente, que ela adota o pseudônimo. Não sei se consegui te explicar, eu falei muita coisa. O pseudônimo, então, era masculino. Isso. Olha só. Muito interessante. Mais alguma questão aqui no chat? Acho que não temos mais nenhuma. Bom, gente, então eu vou finalizar com uma pergunta para todas. Assim, eu queria que vocês comentassem. Eu sei que é uma mesma história das mulheres, mas cada uma tem a sua perspectiva de pensar isso, pensar o gênero, como o gênero atravessa as suas pesquisas, né? Eu gostaria que vocês pudessem comentar brevemente um pouco sobre isso, se vocês têm intenção de pegar referenciais teóricos que refletem sobre gênero, sobre a história das mulheres, sobre como que vocês pensam isso, ou se têm interesse de pensar posteriormente. Vamos fazer isso nas ordens das apresentações. A primeira, a Luísa. Então, Bruna, eu acho bem interessante isso, e assim, na pesquisa que eu fiz de monografia, eu meio que fugi propositalmente disso, porque eu queria realmente ter uma interpretação visual dessa questão, mas também não teve como eu fugir 100%, né? Teve muitas coisas ali que eu precisei olhar numa perspectiva necessariamente feminina, porque é diferente. Por exemplo, você lê um texto que fala sobre as estrelas, sempre vai ter uma diferença entre os homens e as mulheres, né? Os artistas de cinema homem e as artistas mulheres. Mas assim, eu tentei não me focar tanto nisso. Eu pensei nas mulheres, mas nessa construção visual. Agora, para uma pesquisa futura, de mestrado, né? Porque essa pesquisa minha já acabou, de monografia, eu penso sim, talvez incorporar isso também, sabe? Uma perspectiva mais, talvez, uma bibliografia feminista que pense um pouco nisso, que isso eu toquei bem pouco, assim, na minha pesquisa, foi bem pouca bibliografia disso que eu li, e tentar pensar nisso, assim, para não abandonar o visual, não abandonar a cultura visual, mas juntar, sabe? Eu acho que é possível, talvez, numa pesquisa mais extensa, numa pesquisa de mestrado, eu acho que tem sentido fazer uma oposição, ou enfim, né, ver como que isso conversa. Conciliando, né? Legal. Agora, a Daniela. Bom, no meu caso, sim, né, a questão do gênero, principalmente a história das mulheres, foi o que me levou até a pesquisa, né, eu ingressei no curso de História sem saber muito bem o que eu queria pesquisar, mas a única coisa que eu sabia que eu queria pesquisar era a história das mulheres, né, era esse trabalho com o gênero. Então, desde o início da pesquisa, o recorte foi delimitado a partir do gênero, né? O principal recorte é o recorte de gênero, e também por toda a função, né? Que o crime nunca é visto como algo feminino. A violência por si só ela não é feminina, né? A mulher ela não tem o direito de sentir raiva, de sentir ódio. Ela só ama, ela é carinhosa, ela é delicada. E segundo até
a própria teoria positivista, né, a mulher ela não é capaz racionalmente de cometer um crime, né? Ela não tem um intelecto grande o suficiente para arquitetar, planejar e executar um crime, né? Então, essas questões eu não tinha como, né, fugir um pouco dessa perspectiva, né? Porque o crime e a violência, ele vai ser algo masculino, masculinizado e masculinizante, né? Essas mulheres, elas vão ser tratadas de uma maneira mais masculina e elas vão ser vistas de uma maneira mais masculinizada pelos homens, né? Que são os homens que vão julgar essas mulheres, que vão perceber os crimes dessas mulheres, né? E vai ser tudo visto a partir dessa ótica mais masculina, né? Apesar delas serem mulheres. E também o meu referencial teórico, né? O meu referencial teórico, bom, eu tentei e ainda estou tentando, numa disputa ferrenha, de tentar usar só mulheres nas minhas referências, né? Então, eu trago a Soye, eu trago a Butler, eu trago a John Scott, eu trago a própria Sandra Pesavento, que trabalha com Porto Alegre, eu trago a Michelle Perrot. Então, eu tento conversar com todas essas bibliografias femininas, e mesmo sabendo que existem masculinas e que elas são importantes também, que elas são os clássicos da nossa história, mas justamente, né, elas são clássicas, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. As mulheres que a gente não lê, as mulheres que a gente não conhece, as mulheres que não são ouvidas. Então, eu tento sempre conversar e trazer elas para o meu trabalho, né, e conversar com elas o máximo que eu puder, né, evitando, de certa forma, trazer muitos homens para conversar comigo, mas acho que no final das contas vai ser meio que inevitável, porque, infelizmente, né, majoritariamente, o grande referencial teórico que precisa ter citado, o clássico, ainda é masculino, né. Então, eu acabo caindo nessas barreiras. Mas, sim, eu faço um trabalho com gênero cru, né, como a gente chama, muito forte ainda para pensar todas essas minhas relações. Betânia? Então, eu pretendo também, né, seguir nessas discussões sobre gênero, sobre história das mulheres, mas também, ao mesmo tempo, eu me aproximo um pouquinho, e talvez um pouquinho bastante, da história política, porque eu pretendo analisar a presença dela, né, a participação das mulheres a partir da presença da Anair nesses espaços políticos, nessas esferas públicas. Então, acho que eu vou fazer um diálogo ali, pretendo fazer um diálogo entre essas duas áreas, né, história das mulheres e história política, assim como fez a Ivana Simili também, que tratou sobre a trajetória da Darcy Vargas, né, outra primeira-dama também. Então, eu tenho uma inspiração no trabalho dela, e aí vou incorporar tanto leituras sobre história das mulheres, história política, história das elites também, trazendo referenciais como o meu próprio orientador, né, o Jonas, que vai falar sobre a história das elites e a ocupação desses espaços também. Obrigada, Betânia. E por fim, Marina. Eu também, eu pretendo incorporar, eu não sei se vai ser mais por agora, ou se vai ser no mestrado, mas eu pretendo incorporar mais os estudos de história das mulheres de uma forma mais profunda, porque eu foco muito nos estudos da história da escravidão, né, num todo, para entender, sempre procurar entender melhor esse sistema e tudo mais. Mas eu também não tem jeito. Eu sou muito focada nos estudos da história da escravidão, mas eu também quero muito focar no estudo das histórias das mulheres, porque eu acho muito necessário, né? Porque essas mulheres eram mães e aí tinha toda a questão de terem seus filhos retirados delas, ou elas inseridas em espaços com esses ofícios, com essas profissões. E todas as questões de delas serem amas de leite, que é bem problemático também, elas como mulheres tendo a sua família e tendo que lutar por ela. Então, também penso em incorporar bem mais os estudos das histórias das mulheres. Legal, gente. Bom, a gente vai caminhando então para o encerramento da mesa. Eu adorei estar aqui com vocês. Parabéns a todas as comunicadoras. E
Não se esqueçam de acompanhar a programação da CEPEG, está aqui no link no chat. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos pela presença, então. Até mais.